Então a gente está aqui para fazer análise de mapa do Newman, não só de mapa, mas uma análise fisionômica também, né? Então, galera, essa análise aqui que eu vou fazer, lembrando sempre, né? Não é um decreto sobre, né, a personalidade dele, se ele é uma pessoa boa ou ruim, enfim, não é nada disso, né? Isso daqui é só uma brincadeira, né? A gente está se utilizando das artes tradicionais chinesas para ver o que a gente pode aprender com o exemplo dos que são analisados aqui, né? Então, o Newman é alguém bem famoso, né, principalmente aí entre os espectadores do Harmonia do Saber, né, e que acabou se envolvendo em algumas polêmicas, né, nos últimos 2 anos principalmente. No entanto, não é o que eu vou tratar aqui hoje, né? Não vou tratar sobre as polêmicas, sobre a minha concordância com ele ou não. O que eu vou tratar aqui vai ser puramente do que a gente pode analisar do seu mapa de nascimento, né, que foi divulgado e foi por ele atestado, né? Por ele atestado. Então ele não, vamos dizer assim, não quis excluir das redes sociais essa informação dele. Então é a informação que eu estou utilizando, né? Não é uma forma de tentar denegrir ou de tentar espalhar essa informação, né? É a informação que chegou até mim e é o que eu vou estar utilizando, tá? Baseado nos dados que eu consegui adquirir aqui. A gente não tem a hora do nascimento dele, tá? Então, né, a gente vai fazer uma análise sem a hora do nascimento dele, e assim como eu fiz no Patsa do Thales, eu vou estipular uma hora que eu acho que ele nasceu, tá? Que é a hora do cavalo, que no caso do dia dele fica cavalo de fogo yang, tá? É a hora que eu acho que ele nasceu, a hora do cavalo, tá? Talvez seja 1h30 ali, eu fiz outros cálculos ali, 1h30 parece ser um horário bem razoável para ele. Agora, eu não tenho certeza, tá? Eu não tenho certeza. Então a gente vai fazer a maior parte da análise, né? A parte mais vistosa vai ser sem a hora. E eu vou fazer algumas considerações levando em conta a hora, tá? Então a gente também vai abranger um pouco, não só o Patsa, né, a astrologia dos 8 caracteres, né, a astrologia chinesa, e nem só a fisionomia chinesa também, mas alguns pontos da astrologia ocidental. Peço que tenham paciência e não se confundam, tá? Então vou tentar fazer de uma maneira bem simples. E óbvio, isso daqui não é uma análise completa, tá? Tem, assim, dá pra escrever um livro, tá? Um livro sobre o Patsa, um livro sobre a fisionomia e um livro sobre a análise da astrologia ocidental tradicional, tá certo? Então, vale lembrar também que a gente não pode mostrar fotos do rosto dele, e a minha análise fica restrita aqui a certos significadores visíveis que a gente tem dele, tá certo? Então, muito bem, tá? A gente vai começar aqui a análise do Patsa dele, tendo o ano do porco de madeira, né, sendo seu ano do nascimento, no mês da serpente de metal, tá? E no dia do dragão de água. As primeiras coisas que a gente já nota nisso seria, no ano, né, uma pessoa que nasce no ano de porco vai ser uma pessoa muito intuitiva, muito emocional, muito sensível, tá? Muito pensativa, tá? Muito atenta aos prazeres da vida e às coisas que a vida dá para ela, né? Então, a pessoa que nasce no ano de porco tem essas características, né? Assim, tendo várias qualidades e predisposições muito, muito boas para a filosofia, tá? Para a religião, para o pensamento, né? Para a metafísica, por exemplo, né? Aristóteles era de porco também. O Olavo, de porco também, né? O Luiz Gonzaga de Carvalho, filho do Olavo, também de porco. Então a gente tem uma série de pensadores e filósofos de porco. Por quê? Porque o porco propriamente é alguém muito sensível, tá? É muito intuitivo e muito prestativo também, muito atento às relações, atento aos prazeres, atento ao que ele recebe sensorialmente, e não só, ele reflete muito tudo isso, né? No sentido de meditar, de contemplar, tá? O porco contempla muitas coisas. Agora, tem um problema e tem uma qualidade, vamos dizer assim, virtuosa nisso, tá? Então, quer dizer, tem um defeito e uma virtude nessa observação do porco, tá? A qualidade boa
é que é o seguinte, o porco ele pode se tornar esse filósofo, ele pode se tornar uma pessoa extremamente prestativa, bem-humorada, trabalhadora, né? E que não vê a maldade nas outras pessoas, tá certo? Porque o porco ele vai ser muito sensível, tá? E ele sempre vai refletir o outro lado. O lado da pessoa que às vezes ele atacou, que às vezes está contra ele, né? Então, ele vai ser uma pessoa muito, vamos dizer assim, com muito bom humor, tá? Uma pessoa com muito bom humor. Agora, tá? Se ele começar a estimular o lado negativo, ele vai se tornar o que a gente chama de um javali, na astrologia tradicional chinesa. Que seria o seguinte, seria a pessoa de porco que vê que ela tem essa sensibilidade, ela vê que ela é sensível emocionalmente, sensorialmente, tá? Ela vai apanhar do mundo, como qualquer um de nós, né? O mundo é cruel. Então o mundo não é cheio de aventuras, né, docinho o tempo inteiro, tá certo? Então o mundo ele tem experiências negativas também, né? A pessoa de porco, como qualquer outra, vai experienciar isso. Só que quando se trata da pessoa de porco, ela sente muito mais, né? A pessoa de porco e de cabra sentem muito mais. Então a pessoa de porco vai sentir essas coisas, vai apanhar do mundo. E ainda por conta dela ser muito prestativa, muito amiguinha das outras, e não ver a maldade, ela vai tomar no cu muitas vezes e vai se decepcionar, porque o porco sonha muito. Então a pessoa vai se decepcionar corriqueiramente na vida. Eu cansei de ver pessoas de porco muito bem intencionadas que acabam se fudendo, sabe? É difícil de ver um porco com maldade, né? Esse é o ponto bom do porco. Só que aí, uma reação a esses problemas é do porco se tornar um javali. Que seria ele criar uma casca exterior para tentar mascarar essa sensibilidade, para tentar mostrar, olha, eu não tenho sensibilidade, eu sou um javali. E vocês já viram um javali? Um javali é completamente cruel, é completamente maluco. É como se ele não tivesse sensibilidade. Ele vara a lança para te matar. Por isso que a lança com o javali, para matar javali, precisa ser uma lança bifurcada, precisa ter todo um monte de questões. Quer dizer, ele meio que nega os sentidos. Ele realmente é durão, né? E tenta matar a todo custo, até a morte dele. Um porco é o quê? O contrário. O porco, ele é um animal muito inteligente, né? Que tem uma certa proximidade, inclusive, com o ser humano. É um dos animais mais inteligentes. E é um animal que não machuca ninguém e que está só se deleitando nos prazeres, assim como na lama. E a virtude desse signo aqui é exatamente continuar com essa tendência, com a segunda que eu falei. Então é normal das pessoas de porco apanharem da vida e acabarem se deixando levar e falar, não, então eu preciso virar um javali. Só que isso fica muito caricato, tá? Fica muito caricato porque você vê que, olha, você não é assim. Tá meio estranho. E daí a pessoa fica toda durona exteriormente. E aí o porco ele vai ser esse rei do cope exterior, de tentar, né, de criar uma casca exterior realmente bem estereotipada, tá? Então a pessoa de porco vai pegar todas as coisas estereotipadas que ele vê que podem possivelmente afastar daquela coisa que ele não quer sofrer de novo. Ele faz isso, né? Só que ele vai ficando mais sozinho, ele vai ficando mais, né, ele vai se tornar mais solitário, mais triste, e ele está cultivando uma péssima tendência do signo dele em situações ruins, que é essa. Se der uma péssima tendência, a pessoa de porco só vai se ferrar e não vai estimular as grandes virtudes do signo dele, que se dá só a partir da sensibilidade. Entendeu? Então, isso é um problema, tá? Em geral, para as pessoas de porco, e que vendo a história do Newman, eu vi que se concretizou bastante. E que vai ser muito corriqueiro na vida dos porcos. Quer medir a virtuosidade de um porco? Vê como é que ele é nesse sentido. Analise estritamente esse sentido. É um divisor de águas para a pessoa de porco, isso daqui, tá? É um divisor de águas. Analisando destino como uma linha geral, vocês analisam isso daqui. Vocês vão ver muito sobre a pessoa. Ele ser do mês da serpente de metal mostra uma qualidade muito analítica, mostra uma atenção muito grande para o trabalho, no sentido de tratar de todas as formas, de todos os lados, né? Conseguir estar seguro, tá certo? Conseguir estar seguro, abarcar todos os cantos, né? Então tem uma certa paranoia aqui, mas é porque a serpente, né, no mês aqui, ela enxerga o mundo como uma forma de algo que pode me machucar. Então eu preciso abarcar o mundo inteiro, porque meu poder está no abranger.
Então eu não posso ir de cara com o mundo de qualquer forma, eu não preciso planejar. Eu sou uma serpente. Meu poder tá como se fosse uma jiboia, em apertar, entendeu? Em apertar. Então é uma pessoa que vai dar o valor no trabalho, pro trabalho dela, né? Pela atenção. Pela atenção que ela presta, pelo controle que ela exerce, pelo poder que ela exerce, pelo metodismo que ela consegue aplicar, pela rotina que ela consegue aplicar, né? Então pode ser meio passível de paranoia, sim. A gente anota aqui que a exterioridade dele é complicada. A exterioridade dele é complicada porque ele tem serpente com porco. Então ele exteriormente, ele parece uma pessoa controversa. Porque o pilar do mês e do ano são os pilares exteriores, o que a gente repara exteriormente de uma pessoa. Ele tem uma exterioridade complicada, então as pessoas... Ah, o que você acha do Nilma? Olha, ele é meio complicado, sabe? A pessoa pode gostar ou não. Ele é meio louco, mas eu gosto dele. Ou, não, ele é completamente maluco e eu odeio ele. Entendem? Faz parte da personalidade dele ser controverso. Faz parte, né? Isso está aqui explícito, né, nessa questão. E também pode atrapalhar os primeiros anos de vida dele, né? Pode atrapalhar os primeiros anos de vida. Ele vai ter ali, né, depois dos... Vamos ver aqui. Vamos ver no Taiwan dele aqui. Ele vai ter depois de 2013 aos 18, né? Entrar no ano do coelho. Vai ser um ano... Vão ser anos muito bons aqui do coelho. Anos muito bons de trabalho e de poder que ele vai ganhar. Que vai perdurar até 2023, tá? Em 2023 muda tudo. Em 2023 muda o Taiwan. Entra um Taiwan diferente, muda bastante coisa. Também é interessante a gente notar essas questões das datas, né? E mostrar as viradas de chave na personalidade do sujeito, né? Então ele mudou completamente, né? O ano do coelho foram anos melhores para viagem, para as coisas. Teve tensões no relacionamento que permitiu para ele conhecer pessoas novas, mas dificuldades enfrentadas com relacionamentos antigos que ele já tinha, né? Possivelmente com família, né? E também é que ele tem marcado traições, tá? Então até 2023, de 2013 a 2023, ele estava com possíveis problemas em questão de traição, principalmente em relacionamento amoroso, tá? Até o mês de novembro de 2023, tá certo? Mas enfim, voltando aqui para análise, né? E como a gente vai ver na análise fisionômica, ele também tem bastante capacidade de ganhar dinheiro fora do Brasil, não só do Brasil, mas fora do lugar de nascença. Ele tem essa capacidade. E a serpente vai fazer isso de uma forma, vamos dizer assim, metódica. Então, quais trabalhos que ele exerceria esse ganho de riqueza que a gente vai ver que tem marcado no mapa e na face dele, né? Por trabalhos mais metálicos, né? Serpentinos, né? Então, trabalhos que envolvem mais o pensamento, que envolvem mais o raciocínio lógico, entende? A gente poderia dizer isso. Voltando à questão do problema de exteriorização. Aqui é um problema da imagem pública dele, né? Então, às vezes, ele vai mostrar formas dissonantes de falar e de aparecer em público e ideias. Então, ele, ao mesmo tempo que quer ajudar as pessoas, né? O porco, ele quer pensar, ele ainda quer planejar tudo, entende? E ele ainda, às vezes, quer ser meio ríspido porque ele sabe que precisa para manter a ordem. Então, ele vai ser muito dissonante. Vai parecer que, às vezes, muitas vezes, ele vai ter 2 pesos e 2 medidas por conta disso. Isso, né, claro, é o que a tradição chinesa diz aqui a respeito desse tipo de mapa, né? Então, entrando agora nos pilares, né, da interioridade, a gente tem o dragão de água, né? O dragão de água, ele é o que a gente chama de binômio da incompletude, né? Eu vou ler para vocês aqui o significado, né, dos binômios da incompletude, né, ou classes do vazio, né, como quiser chamar, que são tipos de animais que você pode ter ou não no seu dia, né, no Patsan, no signo do dia, que vão experienciar um grande senso de vazio na vida, né, e daí, dependendo da categoria, vai depender a área, né, ou depender a forma. No caso, ele tem o dragão de água, que é o senso de perda de posição. Isso é bem interessante,
Levando em conta que a gente vai ver cada vez mais na análise que ele tem marca de bastante riqueza, tá? Bastante riqueza, poder também, muitas coisas. Mas ele tem esse problema que é diluído ao longo do destino inteiro dele. Então, uma sensação de perda de categoria na vida, perda de posição. Como está no pilar do dia, faz parte da personalidade dele sentir isso. Ele sente isso. Está diluído ao longo do destino inteiro. Né? Então, ele conquista as coisas, mas ele tende a perder a posição nessas coisas que ele está depois de algum tempo. Seja o que ele conquistou, entende? Então é mudança de emprego, é dificuldade em continuar muito o relacionamento, né? Tem um caráter psicológico de busca pela estabilidade, né? Em várias áreas da vida. Mas isso é muito difícil de ser encontrado para essas pessoas, né? Pela perda. Né? Então é um caráter muito interessante que a gente vê aqui nele. E óbvio, né? Na questão da descrição em si do dragão, o dragão vai mostrar uma importância bem grande na dignidade que ele exerce nos relacionamentos dele. Ele quer ser uma pessoa digna, uma pessoa que tem presença, que impõe respeito e também um senso de grandeza na personalidade. E ele é como ele é sincero, né? Principalmente no seu mais íntimo. Ele é uma pessoa expressiva e sincera, muitas vezes explosiva também. Isso daí vem do dragão. Vocês falam, como é que vem, né? O porco é de madeira, né? De serpente. Pois é, dragão. Dragão é bem explosivo. Tá? Dragão é bem explosivo. Então, eu acho que sobre o dragão seria isso. E daí a água Yang, que vem ali, mostra uma personalidade que se atenta também bastante à informação. Tem uma atenção bem grande aqui à informação, à troca de ideias, a conversas, a viagens e conversas com pessoas. Uma personalidade que se baseia bastante nisso também. Ainda que a água seja bem pequena no mapa dele, tá? Eu não diria de forma alguma que o pilar ali da hora aumentasse a água. Eu não diria. Mais de 15, 14% eu acho quase impossível. Eu acho que ele tem uma falta de água. Então, a gente olha aqui no pátio dele, no balanceio de elementos, ele tem 100 a hora, 35% de metal, 18% de terra, 14% de água, 12% de fogo e 21% de madeira. A questão é que eu não acho que ele tem uma face tipo metal. Na minha visão, a face dele é tipo fogo, colérico também na astrologia ocidental. Tá certo? O que pode ser, no máximo, ele ter uma junção dos dois. Tá? Tô falando da minha opinião, a minha análise aqui. Talvez ele tenha a junção dos dois ali. O que eu acho que tanto que eu baseei aqui parte da análise, é que seja uma face tipo fogo com uma mistura com metal. Né? Cuja descrição vai ser a seguinte, vou pegar aqui a descrição, né, desse tipo de face aqui. É uma descrição bem curta, né, mas a gente já vai se aprofundar mais, como a gente está num elemento que é interessante abranger. Então, a face fogo com metal, né? A face fogo com metal, né, mostra uma pessoa criativa e com bastante perfeccionismo nas suas criações. Né? O fogo dela, né, está mostrado nos lábios, né, na angulação dos lábios e também nas bochechas. Né? Nas bochechas é mostrado o metal. Então a gente tem se demonstra, né, pelas bochechas e também pela boca. A gente vai ver que ele tem uma boca bem proeminente, né? E também as bochechas bem proeminentes. Né? Bochechas é uma característica metálica. Né? E também vai demonstrar várias outras coisas para o destino dele, principalmente em relação à riqueza, que a gente vai analisar depois. Então, eu acho que é isso. Tá certo? Não acredito que seja uma face madeira por ser bem corado, pelo cabelo bem liso, tá? Pela sobrancelha, pelos olhos, tá? Eu não acho que seja. Eu acho que seja essa configuração que eu falei, tá, gente? Pela sobrancelha não ser tão arqueada, tudo ser mais longa, não me parece que seja bastante metal, né? Ainda que é bem presente no mapa dele. O metal é bem presente no mapa dele.
Tá? Então é o Metal In que vai mostrar um perfeccionismo e um idealismo. Sem dúvida alguma, essa pessoa aqui é uma pessoa que é realista, pessoal, de forma pessoal na vida dela, mas muito idealista para tudo que é exterior. Às vezes até demais, às vezes até podendo, né, correr risco de ou se tornar um javali, como ele disse, ou de virar um neurótico, né, um problema com neurose no que diz respeito à imagem pública, no que diz respeito à forma exterior, por conta ali da inimizade secreta porco-serpente. Tá certo? Então, das estrelas simbólicas, o que a gente vê? Uma marca de perda ao longo da vida, mas também uma marca de prosperidade, tá? Na vida dele. Aí, o que a gente nota também seriam alguns problemas de solidão, tá? Mas muitas questões boas e atenção à vida intelectual, tá? E metafísica. Então ele tem a estrela aqui, que é a estrela do Doutor Celestial, que mostra uma atenção grande nos estudos desse tipo de coisa. Então é uma pessoa naturalmente interessada com esse tipo de coisa. Né? Juntando aqui com a hora que eu acho que ele tenha, ele ganha muito mais fogo e ainda permanece com alguma coisa de metal. Fica 38% fogo, 24% metal. Então ele vai ter cavalo na hora. Ele teria. Ou cabra. Ou é cavalo ou cabra, na minha opinião. Tá? Eu acredito que seja cavalo. Tá? Eu acredito que seja mais cavalo do que cabra. Mas pode ser cabra também. Tá? Acrescentando esse fogo, né, bem alto aqui, ele teria uma predisposição bem grande à riqueza. Teria bastante elemento riqueza. Até um ponto que a gente poderia pensar em classificar o mapa dele como um segue-riqueza. Uma pessoa que pauta bastante o trajeto da sua vida, a importância da sua vida em deixar uma obra, deixar um legado, criar uma empresa. Né? Quando a pessoa tem bastante riqueza, é isso que ela vai dar importância. E grande parte dessa riqueza seria riqueza indireta, né? Do que diz respeito a ganhos não tão, vamos dizer assim, formais. Seria ganhos mais informais que ele teria. Ganhos por internet, por dinheiro vindo de... não de forma, vamos dizer assim, CLT, não, o meu trabalho, né? Coisas mais versáteis, né? Uma renda mais versátil, rendas variadas, né? De uma forma mais não tão convencional. Essa análise aqui que eu teria. Manteria a relação do ano com o mês e só acrescentaria essas questões. Né? Só acrescentaria essas questões aqui. Agora, indo para a parte de face dele, a gente nota bastante coisa interessante. Tá? A começar pela parte geral da face. Né? A começar pela parte geral da face. A gente tem uma atenção, né, que, assim, olhando as fotos dele, eu reparei bastante nos olhos. Né? São olhos bem expressivos. Né? Você vê os vídeos dele também, você nota bastante a movimentação dos olhos. Né? Isso vai mostrar uma pessoa que está pensando sempre bastante nas coisas, está sempre raciocinando e até pode ter algum problema com uma certa hiperatividade, né? E excesso de pensamento, excesso de estímulo também. Né? Mas é bom para a vida intelectual. Né? Quando você tem olhos assim, é bom para a vida intelectual e mostra uma sinceridade. Tá? Mostra uma sinceridade. Tinha algumas imagens, tinha alguma época que eu desconfiava que ele tivesse sampacu. Né? Mas olhando agora as fotos, eu acho que não. Acho que eram só olheiras por conta do momento, né? Que ele estava trabalhando bastante, né? Nessa ocasião que eu vi, que eu assisti alguns vídeos dele. Né? Daí, eu acho que era por causa daquela ocasião de bastante trabalho. Né? Agora, demais, a gente nota maçãs do rosto. Essa palavra eu tinha me esquecido. Né? Maçãs do rosto bem proeminentes. Então a gente tem uma marca de metal. A gente tem sobrancelhas bem proeminentes, né? Que dão bastante atenção aqui aos amigos, né? Porque são sobrancelhas que são bem longas e também isso é bem bom para a vida intelectual. Né? Também é bom no caso dele. Não é? A gente vai ver que ele não tem traços muito ruins para a vida intelectual. Né? E que vão até... Né? Deixa
eu pegar aqui, elas se alargam bastante, né? Então isso é uma sobrancelha boa e que mostra bastante atenção à família e amigos. Uma pessoa que é bem familiar, uma pessoa que é bem familiar e presta bastante atenção a como ela trata os amigos, a como está a vida de amigos dela, né? E ele também tem uma boca bem proeminente, é uma boca proeminente para o tipo de face dele. É uma boca que acaba sendo bem grande, ainda que ele não tenha um excesso de água. Isso é bem curioso. Mas no geral, né, o que eu queria reparar aqui com vocês e mostrar, né, seria que ele tem um rosto com muita capacidade material. É um rosto muito, muito bom. Então ele tem uma boa boca, que é uma boa, um bom mantimento de riqueza. Bom mantimento de riqueza. Ele tem um bom nariz, né, que não é tão grande, né, é grande também, tá? E que mostra uma boa capacidade para ganhar dinheiro e boas bochechas também, né? Boas bochechas e maçãs do rosto. Tá? É um conjunto bem bom para ganho de dinheiro, para fazer dinheiro fora do país também, por conta das entradas. Né? Por conta das entradas ele também tem essa configuração, né? Que permite esses ganhos fora, essa viagem, fazer dinheiro longe, fazer dinheiro de formas diferentes. Né? E também, né, por conta de ser um rosto tipo fogo e ter essas características metálicas bem proeminentes, né, a gente tem uma pessoa que adquire bastante poder ao longo da vida. Um tema muito importante para ela, a autoridade, o poder, né, a influência sobre as outras pessoas, a fama, a subida profissional, todas essas coisas. Que certamente ele vai ter. Certamente ele vai ter. E ele tem a exposição para isso também. Ele também tem exposição para isso. As fotos que eu peguei são bem limitadas, né? Então até por isso que eu não vou conseguir falar tanto desses traços fisionômicos. Eu não vou conseguir falar tanto porque eu não tenho muita margem para conseguir falar. Né? Muito bem, sobre o tipo de sobrancelha dele, né? A gente tem sobrancelhas bem longas, né? Que vai mostrar uma sensibilidade à beleza. Aí e estilos, né? Beleza, estilos, formas, com bastante, como é que eu posso traduzir isso, né? Da descrição. Seria um tipo bem pensativo, né? Que pode acabar hesitando até pelos pensamentos, né? Pode virar um tipo hesitativo e com um bom senso de família. É uma pessoa familiar, é uma pessoa. Daí teria que ver outras qualidades, né, para dizer com mais propriedade, né? Mas também aponta alguém filial, também aponta alguém filial, né? Eu acho que seria isto, tá? Nesse caso aqui. E o que eu classifico aqui é que ele viveu esses períodos difíceis da vida. Agora na juventude, né? E ele está vivendo um período bem diferente do que era o anterior. Tá? E bem mais movimentado, vamos dizer assim, de bastante competição pessoal também, tá? Nesse período de tigre. Nesse período de tigre agora. Mas para relacionamentos me parece que vai melhorar. Tá? Me parece que vai melhorar. Mas enfim, isso seria uma análise mais complexa mesmo. Enfim, só para finalizar, eu separei alguns planetas que ele tem na astrologia ocidental, que é bem interessante aqui, cara. Ele tem alguns planetas bem legais, que mostra bastante aqui da personalidade dele. Para começar, Touro, né? Então, é uma pessoa bem comilona, tá? E bem sensível aos prazeres, bem impulsiva até, por conta desses prazeres, né? Bem impulsiva. Ele tem Mercúrio em Touro também, né? Ele tem Mercúrio em Touro. Vamos ver se tem mais algum planeta em Touro. Não, acho que não. Acho que é só Mercúrio em Touro. Então é um senso bem de raciocínio, bem palpado no real, na experiência, né? Nas opiniões das pessoas. Né?
E o Sol em Touro, né, o signo solar dele também mostra essa questão com a concupiscência, tá? Com essa paixão das coisas, né? Aí a Lua não, acho que tem outros signos mais interessantes, né? Primeiro, Vênus em Áries. Vênus em Áries é interessante, é uma impulsividade para se relacionar com mulher bonita, tá? A gente tem isso daqui, é um cara que busca assim, a beleza com uma certa impulsividade, né? No feminino, assim, beleza por beleza, o relacionamento é por beleza, né? Tudo é por beleza. Pessoas com Vênus em Áries são assim. E esse tipo de pessoa tem que cuidar por conta dessa impulsividade. Pra não, assim, achar que só isso importa. Pode acabar trazendo complicações. Tá? Então, uma pessoa bem apaixonada, né? É um amor que a pessoa sente que é bem... Um fogo de palha, é bem intenso. Tá? É bem intenso. E a descrição interessante também, tá? É que as partes mais cultas, né, da personalidade da pessoa com Vênus em Áries, né, pode ser suprimidas, né, pelo comportamento civilizado. Então, uma pessoa que pode se tornar meio redundante, pode ser uma pessoa que pode se tornar meio hesitativa no falar, né? Será? Sabe? Com um problema aí, quer dizer, né? E também esse problema com questão né, dos sentimentos, tá aí, da paixão, né? Também uma questão de atraência, né? Normalmente vai ser uma pessoa atraente, rodeada do sexo oposto. Aí, Júpiter dele tá em Sagitário, tá? Então, uma atenção, uma paixão muito grande pela viagem, pelo conhecimento, pelas coisas do alto e também tá retrógrado, né? Então, ao mesmo tempo que tem muitas partes boas de Júpiter, vai partilhar de um certo excesso nisso, tá? Por estar retrógrado aqui, acabei de ver que tá retrógrado. Talvez, né, teria que olhar a hora, né, teria que olhar a hora. Mas levando em conta que esteja retrógrado, pode mostrar um excesso, né, um problema com as crenças, né, demasiadas. Às vezes a pessoa meio que não entende como é que isso funciona, mas a atenção continua sendo muito grande. Tá? Às vezes ela dá atenção até demais na vida dela para isso. Né? Ademais, aqui a gente tem Saturno em Peixes, interessante também. Tá, deixa eu pegar aqui Saturno em Peixes. Não, não. Deixa eu pegar aqui. Enfim, Saturno tá em Peixes. Saturno em Peixes é interessante porque vai mostrar uma dificuldade na comunicação, na linguagem, no esclarecimento de algumas coisas, em lembrar certas palavras. Também pode ser um significador de autismo, dependendo da casa, né? Uma dificuldade social, uma dificuldade de comunicação, tá? No geral, uma dificuldade de ordenar as coisas. Pode também ser dislexia, tá? Pode ser atribuído a uma pessoa disléxica, tá? Que acaba trocando as coisas, né? Trocando as palavras. Não que seja necessariamente uma pessoa de memória ruim. É uma memória ruim no sentido vamos dizer assim, de coisas mais simples, sabe? De palavra, de comunicação mesmo. Mas não é que seja uma pessoa mais burra, entendeu? Não é que seja uma pessoa mais burra. E a Lua em Gêmeos, né? Lua bem interessante. É o desejo de conversa, né? De comunicação, de espontaneidade, de mudança. De comunicação. Ao mesmo tempo é uma pessoa comunicativa. Olha só que interessante, mas que tem uma dificuldade no impasse. Né? E por último, né? Aqui que a gente tem dos planetas tradicionais seria Marte em Leão. Deixa eu achar aqui Marte em Leão, que a descrição de Marte em Leão é bem interessante também, bem interessante. Aqui, Marte em Leão. Marte em Leão dá às pessoas uma natureza empreendedora, diligente, destemida e independente. Essas pessoas têm um senso de responsabilidade bem desenvolvido, com capacidade para ocupar cargos públicos, né? Elas são adoradores dedicados à sua pessoa amada e cortejam com grande paixão. Né? Mais um sinal de paixão e impulsividade carnal, né? Eles superam com sucesso quaisquer obstáculos em seu caminho e em seus namoros geralmente têm finais felizes. Olha que depende, né? Que depende até por conta dos outros planetas. Né?
Marte fica muito feliz em signos de fogo e gosta de mostrar o quanto é forte. Então tem uma impulsividade para briga aqui, tá? Tem uma impulsividade para briga e um desejo, né, do que o cara enxerga ser o fodão. Bem, o cara ser solar. Tem um desejo bastante grande por ser solar, por ser criativo, por ser expressivo, né? O Newman associa essas coisas a conseguir ser um homem, e parte da influência dele, né, nos inscritos também está citado por essa relação aqui. Tá? São alegres com senso de honra. Essas pessoas têm um caráter impetuoso que precisa de alguma forma de expressão dramática, criativa ou romântica. Então, quer dizer, é importante a arte para esse tipo de pessoa por conta desses problemas de ser muito motrizes, de ser muito impulsivas, né? Mas também é muito bom para a conquista das pessoas, para o carisma, né? Uma pessoa carismática, para fama, né? Fama com sexo oposto também especificamente, são coisas boas, né? Mas que trazem esse possível problema, né? Bem, eu acho que a análise do Newman seria essa, é uma análise simplória, tá? Que a gente está fazendo e analisando alguns aspectos, alguns poucos aspectos diante de uma data sem a hora, né? Quer dizer, com a hora incerta e com poucas fotos para a gente conseguir analisar sobre o rosto dele. Mas o que eu acho é isso. Acho que não teria mais coisa que eu gostaria que eu analisei para a gente falar, né? Também tem uma questão de que, né, ele é uma pessoa que também tem, né, traços aqui de ter bastante atenção para as coisas do alto, para a parte metafísica, né? Mas ainda mantém impulsividade, né, na ação. E também uma dificuldade de guardar segredo. Uma pessoa que tem dificuldade de guardar segredo, de guardar as coisas, mas que planeja bastante em contrapartida. Quando ela solta, é realmente sem querer, né? Então não é uma pessoa muito boa para confiar segredos. Não porque ela é infiel, mas por causa dessa dificuldade de guardar. Tá? Então, tirando as questões de destino, do que eu falei do porco, pode ser uma pessoa que não guarda muita mágoa. Pode ser uma pessoa que não guarda muita mágoa. Pode ter muitos dramas emocionais, sim, mas pessoalmente, né, as pessoas, não. Né? Bem, eu acho que seria isso, galera. Então, espero as recomendações dos próximos analisados aqui. E uma ótima noite a todos. Bom dia, seja lá quando você estiver assistindo isso daqui, né? Então, até mais. Tchau, tchau.